Olá galera, tudo certo? Vamos bater um papo aí sobre o Spinoza, esse filósofo aí do século XVII. Vamos dar. Então, um breve histórico aí sobre o Spinoza. O Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632, ele é de origem judaica e ele vive aí um período de grande intolerância religiosa. Porém, ele vivia num país que tinha uma certa tolerância. Na época, era o país mais tolerante no que diz respeito à liberdade religiosa, né? Então, é interessante a gente pensar que o Spinoza, mesmo num país tolerante no que diz respeito a questões religiosas, ele vai ser perseguido. As ideias do Spinoza vão ser consideradas heréticas mesmo na Holanda, que era um lugar com certa liberdade. Spinoza, ele vai morrer aos 44 anos de idade, acometido aí pela tuberculose. Bom, quais são as ideias aí de Spinoza que vão fazer inclusive o Spinoza ser considerado aí tão herético? Ele vai dizer o quê? Primeiro, no que diz respeito à ética, ele vai adotar uma posição próxima a um relativismo. Ele vai dizer o quê? O bem e o mal, eles não existem em si. Eles estão relacionados ao indivíduo se sentir feliz ou triste. O que seria bem para o indivíduo é o que traz felicidade para ele. O que seria mal para o indivíduo? O que traz tristeza para ele. Sendo assim, Spinoza traz essa concepção de bem, de mal, para uma lógica relativista, na qual não existe um bem e mal estabelecido para todos. O bem e mal ele é muito pessoal. E ele também vai criticar a ideia do dualismo. Essa ideia que Platão vai defender, que existe um corpo, que existe uma alma, que são coisas separadas, Spinoza vai discordar, ele vai defender o monismo. O que é isso? O corpo, a alma, não são separados. Tudo é uma coisa só, não existe essa separação estabelecida. Tudo que existe no universo faz parte de uma única realidade, governada aí pelas mesmas regras. Então é como se nós fizéssemos parte de um todo. E as coisas não são separadas, tudo é junto, né? Tudo é este algo que existe. E a gente faz parte deste algo que existe. E o que seria este algo que existe? A substância, ou seja, a substância é esse algo que existe, que é infinito, é indivisível e é a causa de si mesmo. Nós fazemos parte do todo. Vamos pensar assim, tenta sair da realidade, tenta sair disso daqui, tenta sair desse todo. Você não vai conseguir. Segundo Spinoza, você não vai conseguir por quê? Porque você faz parte deste todo. E o que seria este todo para Spinoza? Deus ou a natureza. Sendo assim, Spinoza vai negar a ideia de um Deus transcendental, de um Deus transcendente que criou as coisas, que criou as perspectivas, inclusive éticas. Para ele não faz sentido isso. Deus não é transcendente. Deus não foi quem criou, Deus é a própria criação, Deus é o todo, Deus é o todo que existe e que nós fazemos parte. Olha que louco, para Spinoza, portanto, nós fazemos parte de Deus, nós também somos parte deste todo, dessa natureza, deste algo divino que é imanente, não transcendente. Deus é imanente, Deus é o que existe e nós fazemos parte deste Deus que existe.
Por essas ideias, né, Spinoza, no século XVII, vai ser perseguido. E qual vai ser a ideia aí de Spinoza em relação à liberdade? Spinoza vai dizer o seguinte: ora, se fazemos parte desse todo, se nós estamos sujeitos aí às regras que são as que ordenam, que coordenam este todo, nós somos livres, então? Ele vai dizer que a liberdade em si, né, a liberdade de ser simplesmente o que se quer ser ou qualquer coisa do gênero, ela é ilusória, tá? Ele vai dizer que nós somos livres apenas para satisfazer desejos determinados pelo nosso modo de ser. Então nós somos livres única e exclusivamente para sermos o que somos. Tá? A gente não pode virar um abacate, a gente não pode virar uma pera. Nós somos nós. Né? Então, o que acontece? E cada um de nós tem suas particularidades. Se você pegar um pé de jaca, por mais que ele seja um pé de jaca, ele não vai ser exatamente igual a outro pé de jaca. Ele vai ter as suas especificidades. Apesar de eu e você que está me assistindo aí ser um ser humano, nós temos nossas especificidades. Né? Então, quais são os nossos desejos? Quem nós realmente somos? Então, segundo Spinoza, qual é este algo mais próximo da liberdade que nós teríamos? O indivíduo é livre quando realiza as potencialidades que são características de si mesmo. E a partir daí, se nós percebermos, olha, quais são as minhas afinidades? Quais são as minhas potencialidades? O que tem em mim que está pedindo para vir para fora? Este algo é o que a gente deve levar para fora. Então a gente, segundo Spinoza, temos que nos ouvir, nos autoconhecer, perceber quem somos, como nascemos, perceber o que temos dentro de nós para colocar para fora. E a partir do momento que a gente exercita este autoconhecimento, a gente se torna cada vez mais autônomo, porque a gente começa a perceber quem somos nós e o que nós viemos para ser. Né? E olha que louco, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós exercitamos este autoconhecimento, segundo Spinoza, nós nos aproximaríamos da verdade, nós nos aproximaríamos de Deus, nós nos aproximaríamos do que este todo quer para a gente. Né? E a gente pararia de ficar dando com a cabeça na parede e tentando forçar ser o que não somos. Vamos imaginar, o cara tem aptidão, diremos assim, pensando a lógica de Spinoza, o cara tem aptidão para ser músico, mas o cara vai teimar em ser médico. Na concepção de Spinoza, ele está negando a sua verdade. Ele vai se tornar um péssimo médico. Por quê? Porque ele não nasceu para ser médico. Essa ilusão dessa liberdade, segundo Spinoza, vai fazer a gente cometer erros. E o que a gente tem que fazer, então? Se autoconhecer. Então ele cria um termo que é o chamado conatus. Conatus seria exatamente, então, o desenvolvimento das potencialidades. O conatus seria a busca pela nossa essência verdadeira, resistindo à destruição de nós mesmos, resistindo a essa realidade imposta que quer desvirtuar a gente do que a gente é. Então é interessante pensar que Spinoza vai dizer que vai pensar, de certa forma,
que nós não somos livres para ser qualquer coisa. Somos livres para ser o que nós realmente somos. Ele brinca, né, com a ideia de que o homem é tão livre quanto uma pedra em queda livre, achando que está caindo porque quer cair. Né? Então ele tende a brincar com isso. Sendo assim, essa liberdade de Spinoza traz uma reflexão interessante, que é a busca pela nossa verdade enquanto a ser pertencente ao todo. Né? Seria, diremos assim, a liberdade de ser o que realmente se é. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!